pessoal, sejam bem-vindos novamente, né? Essa é a disciplina Tecnologia de Produtos Florestais. Espero que todos estejam bem. E eu vou iniciar agora com a primeira aula, primeira videoaula, né? E eu vou falar principalmente aí sobre o que é a madeira e como ela é formada. Então, aí, aula 1, né? Vídeo aula 1. Lembrando que semana que vem, aí, a partir de diferentes horários para o integrado e para o subsequente, né? Nós teremos aí vários encontros. Então, já tem um material lá, não só sobre anatomia, tem um material também, aula 2, da aula 2, que eu vou preparar em breve aí para vocês, para estar disponível também. E eu vou salvar esse vídeo no meu canal do YouTube. Tá? Qualquer dúvida aí vocês me chamem ou aqui pelo canal ou pelo WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Então, para a gente entender a madeira, né? A gente tem que abrir mão aí, às vezes, de técnicas chamadas aí técnicas destrutivas, né? Ou seja, nós temos técnicas destrutivas e não destrutivas. No caso da destrutiva, a gente tem que cortar a árvore, né? E avaliar aí, nesse caso aqui, na forma de um disco, né? E esse disco, ele vai revelar aí uma primeira característica aí que eu queria que vocês até anotassem aí no caderno de vocês, né? Que é a heterogeneidade da madeira. O que é heterogeneidade da madeira, né? A madeira, vocês podem ver que elas, aqui visivelmente, né? Ou seja, anatomicamente falando, né? Aqui a gente está vendo de uma forma macroscópica, né? A gente consegue ver isso a olho nu, com uma lupa. Ela é composta aí de diferentes partes aí, né? No caule, né? No caso lá da silvicultura, né? O nome técnico aí para isso é o fuste, né? Então, aí o que vale a gente ressaltar, né? A madeira ela é composta principalmente aí do xilema, né? Vocês podem ver aí que a maior parte aqui, ó, essa parte mais bege escura aqui e essa parte mais branquiçada é xilema, né? A diferença é que você vai ter no xilema aí o cerne, né? E o alburno. Então, para entender aí como que a madeira, as plantas, né, no caso nossa, as árvores evoluíram, né? Primeiro a gente tem que classificar, né? Então, uma classificação aí mais comum, né? É a primeira as gramíneas, né? Que são as monocotiledôneas, né? Que são plantas aí C4, né? Ou seja, ela tem elas são mais eficientes, né? Tem 4 carbonos, enquanto as demais são só 3 carbonos, por isso que elas crescem rápido e também dão aí muito trabalho, no caso aí dos capins, né? Das invasoras. Tá? Então aqui a gente tem um bambu, né? O bambu ele é interessante para a tecnologia, né? Dos produtos florestais, da madeira, né? É muito usado aí amplamente. Aí a gente vai ter um outro tipo de angiosperma, que são as dicotiledôneas, que são as mais familiares para nós, mais conhecidas, né? Então nós temos aí uma infinidade de espécies, né? A maioria, né, das espécies do Brasil, né, da Mata Atlântica, dos outros biomas, da Amazônia, né, da Caatinga, do Cerrado, são angiospermas dicotiledôneas, né? Tecnologicamente falando, são madeiras, o pessoal chama de madeira dura, né? Em inglês seria o hardwood. Por quê? Porque em outros países também tem dicotiledôneas, né? Nos outros países não tem só pinheiro, né? Tem dicotiledônia também nos outros países,
né? Só que aqui no Brasil a diversidade é enorme, né? Então, aí em 1 hectare a gente encontra mais de 100 espécies normalmente, assim, em 1 hectare de Mata Atlântica, por exemplo, né? E anatomicamente falando, né, trazendo aí para o tema da nossa primeira aula, esse xilema que vocês viram no slide anterior, né, o que diferencia, né, essa madeira aí de dicotiledônia, de angiosperma, né, é que o xilema ele possui vasos. A gente vai ver direitinho para que serve os vasos. E essa madeira também, né, historicamente aí na história aí recente do Brasil, era as chamadas as madeiras de lei, né? Então aqui a gente tem um jequitibá, tá? Então você vê uma pessoa aqui pequenininho, né? O porte dela, né? O fuste, né? Aí uma bela árvore, né? Só que a gente tem também, né? Falando só de árvores, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem também as gimnospermas, que são evolutivamente falando, elas são espécies mais primitivas, né? Ou seja, essas espécies, o xilema delas não tem vaso, tá? Quando a gente for ver os elementos anatômicos, a gente vai ver como é que ela transporta, né? Porque o vaso, a função do vaso é transportar a seiva, né? Como é que ela transporta essa seiva. Então, aqui no Brasil, são principalmente aí as araucárias, né? Mas tem muita conífera também que foi trazido, né, de fora, principalmente aí pinos tropicais, né? E ela não tem vaso. Isso é importante saber da gimnosperma, né? Por que gimnosperma? Gimno é nu. Quando você vai para a academia de ginástica, né? Na Grécia lá, eles faziam ginásticas faziam a ginástica deles lá na academia nus, né? Então você lembra que gimnosperma é semente nua, ou seja, a semente ela não tem aquela polpa, né? Não tem aquele fruto, né? Ele é uma semente pelada, vamos dizer assim. E a madeira aí é a madeira mais leve, né? Mais mole, vamos dizer assim, que é a softwood. Então tá aí um pinos, né? Um pinheiro, em crescimento aí. Então o xilema, né? O xilema é a parte principal da árvore e aquela divisão, lembrando aquela divisão, né? Tem o cerne, né? Que essa parte aqui, no caso, esse aqui é um cerne diferenciado, ela tem um cerne marrom e o alburno, nesse caso aqui, mais esbranquiçado. E aqui também a gente tem uma região bem mais fraquinha aqui, que é a região quando a árvore era novinha, né? Quando ela era juvenil, que a gente chama de medula, tá? Então, aí eu falei que as dicotiledôneas têm vasos, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui foi feito uma lâmina no microscópio, né? E aí, ó, aí aparece aqui tem fibra, né? Esses tracinhos, essas lisas aqui são fibras. E aqui a gente tem um vaso solto aqui, né? Porque a gente macerou isso aí, né? A gente fez um processo de maceração. E aí aparece, e a gente consegue visualizar o vaso aí solto, né? Na lâmina do microscópio, né? Então aqui a diferenciação, né? Então gimnosperma não tem vaso, tá? E qual que é a função dos vasos, né? Ou poros também chamados, né? É transportar a água que a planta obtém do solo, né? E aí na subida ela vai ser a chamada seiva bruta e depois vai virar seiva elaborada e vai ficar armazenada nos chamados parênquimas, tá? Que a gente vai ver também o que é parênquima. As fibras, né, que vocês já tinham visto junto lá dos vasos, aqui tem outro tipo de fibra, né? As gimnospermas aí, os pinos, araucárias, as fibras são longas e nas dicotiledôneas, né, nas angiospermas, as fibras são chamadas fibras curtas. Por que assim, professor? É porque é questão de evolução, elas evoluíram assim, tá? Ao longo aí dos milhões de anos aí elas foram evoluindo, né? E hoje o que a gente tem, que a gente pode observar aí na natureza é isso aí, tá? Então, para que serve a fibra, né? A fibra também, junto do vaso, é importantíssimo, por quê? Porque ela vai sustentar a árvore de pé, né? Então, depois que a gente cortar a árvore para aproveitar a madeira, por exemplo, né?
por exemplo, na celulose, né? Na celulose a fibra é importantíssima, né? O tamanho da fibra, as características da fibra, tá? Só que na gimnosperma eu havia falado que não, a árvore de gimnosperma não possui vaso. Então, a fibra, né, essa fibra na gimnosperma se chama fibrotraqueídeo, porque são fibras que têm espaços vazios, elas são ocas. E aí, essas fibrotraqueídeo é por aí que a seiva bruta e a seiva elaborada vai transitar dentro do caule durante o crescimento da árvore. Tá? Então, ela tem dupla função na gimnosperma, né, nos pinos, nas araucárias, que é o suporte, né? Que é a característica da fibra, e também o transporte. Tá ok? Lá nos arquivos lá da equipe, né? Eu já coloquei lá uma nota dessa aula aqui, tá? Dá para vocês acompanhar lá também. E aí, na semana que vem, a gente vai poder tirar todas essas dúvidas, a gente vai ter tempo suficiente aí também para discutir tudo isso, tá? E tem um trabalho também para vocês fazerem já na semana que vem, tá ok? E, finalmente, aí, não, mas não o último, né? Nós temos outros elementos anatômicos, tá? Mas eu só estou falando aqui os principais para vocês. A gente tem o parênquima. Né? O parênquima, depois que a planta transformar a seiva bruta em seiva elaborada, né? Esses nutrientes que foram absorvidos aí do solo, né? E essa água que foi absorvida do ambiente vai ser armazenado no parênquima. Então ele parece uns tijolinhos, né? Quando você olha na planta lá. A gente vai ver também, né, um tipo de parênquima que são os raios, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas a gente tem também parênquima longitudinal, que fica juntamente com os vasos, né? Nas dicotiledôneas. Então aí armazenamento, né? Parênquima e armazenamento. Para entender aí como observar, por exemplo, o aspecto aí de um xilema, né, a gente tem que entender os tipos de corte que a gente pode fazer na madeira para fazer essa observação. Então aí a gente tem o primeiro plano é o plano transversal, ou seja, ele é transversal ao sentido da árvore, tá? Que a gente vai chamar de X. A gente tem o plano longitudinal radial, que é esse aqui que passa pelo meio, então ele vai ser uma espécie de um raio da madeira, né? Então, se a gente cortar ele aqui, ó, né, ele vai ter esse aspecto aqui, né? Que é o plano R, e o plano T é o plano longitudinal tangencial, porque ele está na longitude do tronco, né? Juntamente com o radial, só que ele não passa pelo meio da madeira, ele passa na tangente aqui da madeira, tá? Então tá aqui a explicação, né? E a gente tem que cortar, essas são as três formas principais de cortar. Né? Então o X, a madeira é cortada no topo, o T tangencial, né? Longitudinal tangencial, e o R passa pelo centro do tronco. O que tem no centro do tronco? A medula, né, da madeira. Então tem que obrigatoriamente passar no centro para ser radial, senão não é radial, tá, pessoal? Então quando a gente corta a madeira e faz uma lâmina microscópica disso aí, a gente vai ver uma coisa parecida com essa, por exemplo, no transversal. Tá? Então a gente tem aqui essas bolonas aqui, vamos chamar assim, né? O que é isso aqui? Isso aqui é madeira de dicotiledônea. Então o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é vaso, tá? A gente vai ter essa mais escura, né? Que são aí tecidos de armazenamento, tá? Que é o parênquima, né? E essas bolinhas aqui que sobraram aqui, ó, esse monte de bolinha aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são as fibras, né? Ah, mas professor, as fibras não tem fibra longa, fibra curta? Só que aqui, gente, a gente está no corte transversal, a gente está vendo a madeira de topo, tá? Então, quando a gente corta a madeira de topo, faz uma lâmina, né, uma lamínula, a gente vai ver isso aqui. Bom, aqui eu já respondi para vocês, né? Essa madeira é uma madeira de angiosperma dicotiledônea. Por quê? Porque tem vaso, tá ok? O outro corte, né, seria o T, né, que é o tangencial. A gente vai ter uma novidade aqui. Então, essa parte aqui
mais cinza aqui, né? Estão vendo? Toda essa parte aqui mais cinza, né? Tudo isso aqui é fibra, só que agora a gente está vendo a fibra, vamos dizer assim, de comprido. Por quê? Porque aqui é um plano longitudinal, a gente está vendo a frente assim, né? Mas na longitude, né? Ou seja, de baixo para cima do tronco, tá? Então a gente vai ver as fibras aqui de comprido. E essas bolinhas que a gente está vendo de frente aqui, elas são aí parênquima, tá? Só que aqui a gente não vai ver como aqueles tijolinhos quadradinhos, a gente vai ver eles de frente. Por quê? Porque eles são os raios, né? No caso aí são parênquima radial, então a gente vai ver ele de frente, tá? Um raio ser visto de frente, você vai ver só uma coisinha parecida com isso aqui, tá? Então o que que são os raios aí, para quem... Né? Olha aqui, ó. Então se a gente cortar aquele corte que a gente estava vendo lá, tá? A gente tá vendo, seria o corte aqui que a gente tá vendo esses raios, tá vendo aqui, ó? Parece raio de bicicleta mesmo, né? Só que se a gente fizer um corte aqui assim, por exemplo, né, a gente vai ver esses raios de frente pra gente, né? Indo em direção da gente, por exemplo, se eu tiver aqui, né? E aí eu estiver vendo esse plano aqui tangencial aqui, ó, que por exemplo, fiz um plano, um corte tangencial aqui, eu vou estar vendo esses raios como se fosse o raio da bicicleta, só que eu estou vendo os raios de frente, né? O raio de frente, ele é parecido com isso aqui, tá? Só que ele é comprido, né? Aqui, no caso, a gente está vendo o plano X, tá? Que é o transversal. E aqui, ó, eu ainda não mostrei para vocês a lâmina, como é que fica. Mas aqui, ó, tá vendo isso aqui, esses feixes deitados aqui, ó, são os raios, tá? Mas por que que não dá para ver eles bonitinho? Porque o raio, a planta teve um crescimento ali irregular, então a gente não consegue ver direitinho, né? Mas quer ver como é que fica lá no plano R? Olha lá, no plano R, ó. Estão vendo aqui, ó? Aqui a gente voltou a ver. Ah, tá vendo? Aqui tem os tijolinhos, tá vendo? Então aqui é o plano R. Então quando a gente vê os tijolinhos, é o plano R. E esses outros aqui na vertical? Esses aqui são as fibras, tá? Então o raio aqui, o parênquima radial, né? Que é um dos tipos de parênquima. A gente vê deitado e as fibras estão de pé. Por quê? Porque a planta está de pé, a árvore está de pé, né? E aqui, novamente, aí, o plano radial, né? Que a gente está vendo os raios aí, novamente de frente, e esses mais cinza aqui são as fibras. Por que que a gente vê as fibras também de pé? Porque aqui é um plano longitudinal também, tá? Então, a gente tem dois planos longitudinais e um transversal. O que que é transversal? Transversal é 95 graus, né? Desculpa, 90 graus, tá? Ângulo reto. Lembra lá da trigonometria. E aí, né, finalmente a gente junta tudo. Então aqui a gente tem aqui, ó, a gente tem vaso, esses pontinhos pretos aqui, ó, são as fibras, né? Só que a gente tá vendo elas de cima. Que plano que é esse aqui? Né? Esse aqui é o plano, né? O corte transversal, tá? Aqui junto dos vasos a gente vai ter um outro tipo de parênquima, né? Que é o parênquima longitudinal. Tá, isso vai ser um tema de uma aula inteira aí que vai ser a identificação. Com esse tipo de parênquima, que fica junto com os vasos, a gente consegue identificar a árvore, tá? Aqui, ó, plano tangencial, porque ó, os raios aqui, ó, né? Sendo visto de frente, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, corte aqui, ó, os raios vistos de frente aqui, ó, igual aquela lâmina, né? E esses buracos aqui, pessoal, o que que é esses buracos aqui, ó? O que que é isso aqui? Isso aqui são os vasos, né? Tá vendo? Mas por que que ele não fica redondinho? Porque a gente fez um corte aqui, né? No caso aqui é o corte radial. Então a gente vê aqui, ó, aqui também vai ter aí os feixes aqui. É que aqui nessa imagem não tem, mas aí vai ter aqueles feixes, né, dos tijolinhos, que é o parênquima, tá? Além disso, né, vocês devem já ter observado nas imagens anteriores, né, a madeira, quando a gente corta, principalmente madeira de gimnosperma, né, de pinos, no caso aí, a gente vê esse rajadinho aqui, né, o mais escuro, mais branco, mais escuro, mais branco. O que que é isso aqui? Isso aqui são chamados aí os anéis de crescimento, tá? Ele é formado aí ao longo do crescimento da árvore em diâmetro, tá? E ele é composto aí, aqui a gente tem a medula, né?
E aí você vai ter sempre o mais branquinho, a gente chama de lenho inicial ou primaveril, e o mais escuro, né, essa parte mais escura a gente chama de lenho tardio ou outonal. Por quê? Porque aqui normalmente é uma época que, no mais claro, é uma época que tinha mais iluminação, né, no dia, tinha mais água, tinha mais luz, né? E aqui, esse aqui, a madeira cresceu com menos intensidade, porque você tinha menos luz solar, né? O dia era mais curto, você tinha menos água, ou às vezes também algum acidente que acontece, por exemplo, um incêndio. Às vezes acontece um incêndio e forma por exemplo, isso aqui. Teve um incêndio e formou esse anel aqui, tá? Ou teve um El Niño, um período de seca, aí a madeira cresce menos, tá? Ou às vezes uma chuva fora de época e a madeira acaba tendo mais água disponível, vai captar mais nutriente e vai crescer mais. Então aqui o anel de crescimento, né? Mas aqui é uma ilustração aí, que seria uma ilustração microscópica, né? Então aqui, ó, isso aqui tá, não é vaso não, tá, gente? Isso aqui é fibra, tá? Então no lei inicial eu vou ter aí uma característica de uma fibra mais delgada, que a gente fala, tá? Por quê? Porque você tem mais disponibilidade, né, do xilema crescer, e no lenho tardio você tem aquela parte mais escura. Por quê? Porque a fibra ela é mais apertadinha, ela cresce menos, cresceu menos, tá? Então, plano X, né? Aqui, ó, parênquima radial, né? O plano R, então a gente tá vendo aqui, ó, o parênquima bonitinho aqui. Por que aqui é bonitinho? Porque aqui não é uma imagem, uma foto, né? Aqui é uma ilustração. E aqui o plano tangencial com o raio visto de frente. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Tô aprendendo aqui a usar, tá ok? E até a próxima.